Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok e também no Kawaii. Nós vamos aqui meditar no capítulo de número 7 de Marcos, tá? Aqui traz essa narrativa. São 37 versículos. Os primeiros 23 versículos vai falar a respeito sobre Jesus e os mestres da lei, sobre a tradição que eles defendiam muito, né? E o verso 24 até o verso 30 vai falar sobre, né, a questão dessa mulher gentílica, mulher cirofilícia, que vai falar sobre ela, verso 24 até o verso 30. E o verso 31 até o 37 vai falar sobre a cura de um surdo gago, tá bom? Então, os primeiros versículos aqui vai falar sobre a tradição dos judeus, né? A Bíblia diz que ajuntaram ali-se a ele os fariseus e alguns dos escribas, e tinha vindo de Jerusalém. Jesus veio de Jerusalém. A Bíblia diz que veio algum dos seus discípulos e comia sem lavar as mãos. Então, os discípulos, vendo que alguns dos seus discípulos de Jesus, comia pão sem lavar as mãos, né? Impura. Isso é por lavar os repreendidos. Então, eles dizem, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E aí, eles estavam aplicando um costume religioso. Um costume onde isso era pecado, era uma tradição, não era princípio de Deus, tá? E aí eles falando sobre isso, eles guardavam essa tradição, e essa tradição permeava no coração deles, eles acusavam pessoas, realmente, e os discípulos de Jesus eles acusou. E a Bíblia diz que o verso 4, quando voltaram do mercado, se não se lavavam. Então, todas as vezes que eles voltavam das ruas, eles tinham essa tradição de lavar as mãos, né? Usavam uma caneta, lavavam as mãos, tudo o que eles faziam. Mas eles colocaram isso como uma doutrina, que isso era pecado, né? Não como uma tradição. E aí a Bíblia diz, verso 5, depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não anda os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come pão com as mãos por lavar? Por não lavar? Aí a Bíblia disse, e ele respondeu, Jesus respondeu ele. Jesus respondeu e diz assim, e ele respondeu e disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Então, Jesus, ele joga e fala, peraí, vocês estão... Isaías profetizou isso. Isaías 29:13 profetizou isso. Vocês com os lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Tudo que aprenderam foi mandamento de homem. Então, a tradição falava muito mais alto do que os princípios de Deus. E isso a gente precisa tomar cuidado. Aí o verso de número 8 diz assim, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e faz muitas outras coisas semelhantes a essa. Aí o verso 9 diz assim, e dizia-lhe, bem invalidaste o mandamento de Deus para guardar as vossas tradições. Verso 9, porque Moisés disse, honra o teu pai e tua mãe, a quem mandasse, ou pai ou sua mãe, que morra a morte. Olha para você ver, então eles faziam tudo de tradição, religiosamente falando, mas uma vida com Deus não tinha. Então guardava a tradição, fazia um monte que a tradição mandava, mas eles não honravam pai, não honravam mãe, não honravam o mandamento de Deus e nem nada. E isso foi, eles invalidavam
essas coisas, as coisas de Deus. A Bíblia diz, verso 14, e chamando a si toda a multidão, disse-lhe, ouve-me, vós todos e compreendeis. Jesus falando, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina. Nada que há fora do homem pode contaminar ele. Fora do homem, tá bom? Pode contaminar o homem. Aí a Bíblia diz que o verso 16 diz assim, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, ou você ouve princípios de Deus, ou você continua seguindo mandamentos de homens, tradição de homens, costumes de homens, dogmas de homens, sabe? Você continua. E a Bíblia diz isso, não é eu que estou dizendo não. Olha o que a Bíblia diz, verso 17, depois quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogou acerca dessa parábola. Eles não entenderam. Jesus, o que é isso? Fala para nós o que é isso. E Jesus disse, verso 18, e ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? O que ele come não pode contaminar. É interessante isso, porque às vezes nós encontramos tantas coisas aí, aberrações de costumes religiosos. E as pessoas têm seguido isso, mas não têm vida com Deus. Não tem vida com Deus. Faz um monte de coisa, mas a tradição tampa aquela coisa, você sabe. Verso 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre. Tudo que você come, você joga para fora. Mas a Bíblia diz, fora, no esgoto, tornando pura todas as comidas. E dizia o que sai do homem, isso contamina. Ele está dizendo agora, o que sai do homem contamina. Porque dentro do homem pode ter isso aqui. Olha o que ele está dizendo. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, a inveja, blasfêmia e soberba, loucura. Todos estes males procedem dentro e contaminam o homem. Então o que contamina você, o que está dentro de você, o que está dentro de mim, pode sair coisas boas ou pode sair coisas más. O que eu aprendo aqui? Se eu vivo princípios de Deus, eu vou falar daquilo que Deus quer. Se eu vivo tradição, costumes religiosos, sabe, entendeu? Essas coisas, isso vai trazer, aí eu vou pecar, vou fazer tudo, mas a tradição vai me manter. O que mantém você é viver dentro dos princípios de Deus e não dentro de costumes humanos. Costumes humanos te levam para a questão humana, mas princípio de Deus te leva a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.